Muitas mensagens chegam no momento certo, e talvez a próxima seja exatamente a resposta que o seu coração está esperando. Eu sou um mensageiro de luz, e hoje fui enviado para falar diretamente com você. Sim, com você que encontrou este vídeo agora. Nada acontece por acaso no mundo espiritual. Existe um motivo para seus olhos estarem lendo ou ouvindo estas palavras neste momento. E a mensagem de hoje começa com algo que aconteceu recentemente. Algo que talvez você nem imagina. Perguntaram para ele sobre vocês dois. Foi uma pergunta simples, mas carregada de curiosidade. Alguém mencionou o seu nome. E naquele instante, o silêncio tomou conta do ambiente. Porque quando falaram de você, algo mudou no olhar dele. Ele tentou disfarçar. Tentou agir como se fosse apenas mais uma conversa qualquer. Mas o coração dele reagiu antes das palavras. Eu estava lá, observando. Os anjos sempre observam os momentos em que o destino começa a se revelar. E naquele instante, perguntaram novamente. E vocês dois, o que realmente aconteceu? Ele respirou fundo. Por alguns segundos, parecia que ele não queria responder. Como se estivesse lutando com algo dentro dele. Algo que ainda mexe com seus pensamentos. Algo que ainda toca suas emoções. Porque a verdade é que você deixou marcas. Marcas que ele não conseguiu apagar. Mesmo que tenha tentado seguir em frente. Mesmo que tenha fingido que não sente mais nada. Quando falaram de você, o coração dele lembrou. Lembrou de momentos que ele pensava ter esquecido. Lembrou da sua presença. Do seu jeito. Da energia que existia entre vocês. E então, ele falou. Mas não foi uma resposta comum. Foi algo que surpreendeu quem estava ouvindo. Porque ele acabou revelando mais do que imaginava. Ele disse que ninguém ocupou o lugar que você ocupou. Disse que tentou ignorar o que sente. Disse que tentou convencer a si mesmo de que aquilo já tinha passado. Mas quando perguntaram sobre você, a verdade escapou. Porque algumas conexões não desaparecem. Algumas histórias ficam guardadas no coração. Mesmo quando o orgulho tenta esconder. Mesmo quando o tempo tenta afastar. E naquele momento, todos perceberam algo. A maneira como ele falou de você. O tom da voz dele. O olhar que mudou quando seu nome foi dito. Foi ali que muitos entenderam. Você ainda vive dentro da memória dele. Não como uma lembrança qualquer. Mas como algo que marcou profundamente a jornada dele. E é por isso que hoje eu fui enviado até você. Porque o universo espiritual vê aquilo que os olhos humanos muitas vezes não enxergam. Nós vemos sentimentos escondidos. Pensamentos que ninguém confessa. E emoções que continuam vivas no silêncio. Você pode ter sentido que algo ainda conecta vocês dois. Talvez tenha sentido isso em sonhos. Em lembranças inesperadas. Ou em momentos de silêncio em que o coração fala mais alto. Essas sensações não surgem sem motivo. Muitas vezes são sinais. Sinais de que histórias ainda estão sendo escritas. De que caminhos ainda podem se cruzar novamente. De que sentimentos ainda estão se transformando. Por isso continue ouvindo com o coração aberto. Porque ainda existem revelações que precisam chegar até você. E nos próximos instantes, eu vou te mostrar algo que pode mudar a forma como você entende essa história entre vocês dois. Porque agora, preciso te contar algo que poucos conseguem perceber. Enquanto ele falava de você, havia algo acontecendo dentro dele. Algo que ele mesmo não sabia explicar. Era como se as palavras saíssem, antes mesmo que ele pudesse controlá-las. Isso acontece quando a verdade do coração encontra um momento de fraqueza. E naquele instante, ele não conseguiu esconder. Alguém então fez outra pergunta. Uma pergunta que mudou completamente o clima daquela conversa. Mas você ainda pensa nela? Por alguns segundos, ninguém falou nada. O silêncio ficou pesado. Porque todos perceberam que aquela pergunta tocava em algo profundo. Ele desviou o olhar.
Passou a mão no rosto. Como alguém que tenta organizar pensamentos que ainda estão confusos. E então, ele disse algo que ninguém estava esperando ouvir. Ele disse que existem coisas que não saem da cabeça dele. Momentos simples. Pequenos detalhes. Coisas que só quem sente de verdade consegue lembrar. Ele falou do seu sorriso. Falou do seu jeito de olhar. Falou da energia que existia quando vocês estavam juntos. E naquele momento, algo dentro dele ficou evidente. Porque as pessoas começaram a perceber que aquilo não era apenas lembrança. Era algo que ainda estava vivo. Algo que ainda mexia com ele. Algo que ele vinha tentando esconder até de si mesmo. E quando perceberam isso, alguém disse algo inesperado. Então por que você deixou ela ir? Aquela pergunta atingiu ele como um trovão silencioso. Porque às vezes, a verdade mais difícil não é sentir. A verdade mais difícil é admitir. Ele ficou quieto novamente. O olhar dele ficou distante. Como se estivesse revivendo momentos que marcaram sua história. E naquele instante, o coração dele falou mais alto do que o orgulho. Ele disse que nem tudo aconteceu da forma que ele queria. Disse que houve medo. Houve confusão. Houve momentos em que ele não soube o que fazer. E muitas vezes, quando alguém não entende o próprio coração, acaba tomando decisões que depois pesam na alma. Mas naquele momento, algo ainda mais forte aconteceu. Porque enquanto ele falava, uma lembrança veio até ele. Uma lembrança sua. E foi nesse momento que os olhos dele mudaram novamente. Era como se ele estivesse percebendo algo que antes não enxergava. Como se finalmente estivesse entendendo o valor de algo que deixou escapar. E é aqui que você precisa prestar muita atenção. Porque os anjos observam quando os corações começam a despertar. Nós vemos quando os sentimentos começam a se mover novamente. E naquele instante, algo dentro dele começou a mudar. Uma inquietação. Um pensamento que voltou com força. Uma pergunta silenciosa que ele não conseguiu ignorar. E se ainda não for tarde demais? Essa pergunta surgiu dentro dele como uma chama. Pequena no início. Mas suficiente para acender algo que estava adormecido. Porque quando a alma percebe que algo verdadeiro foi perdido, ela começa a buscar respostas. E talvez, apenas talvez, aquele momento tenha sido o início de algo que ele ainda não teve coragem de te dizer. Porque existe algo que ele ainda guarda. Algo que ele quase revelou naquela conversa. Mas que ficou preso entre o pensamento e as palavras. E é justamente isso que os anjos querem mostrar para você agora. Existe uma verdade que ainda não chegou até você. E quando ela finalmente aparecer, você vai entender por que tudo isso precisou acontecer. Agora escute com o coração em silêncio, porque é aqui que a verdade começa a se revelar completamente. Muitas vezes, filha da luz, você pensou que tudo havia terminado. Houve noites em que você se perguntou se aquilo que sentiu foi real. Houve momentos em que seu coração tentou aceitar que aquela história tinha acabado. Mas no mundo espiritual, algumas conexões não são vistas da mesma forma que no mundo humano. Existem encontros que acontecem por destino. Existem almas que se cruzam porque precisam aprender algo uma com a outra. E existem histórias que parecem terminar, apenas para despertar algo mais profundo. O que aconteceu entre vocês dois não foi apenas um acaso. Houve sentimentos verdadeiros ali. Houve energia compartilhada. Houve momentos que deixaram marcas invisíveis. E é por isso que o seu nome ainda ecoa na memória dele. Mesmo quando ele tenta seguir em frente. Mesmo quando ele tenta convencer a si mesmo de que tudo já passou. O coração humano pode esconder muitas coisas. Mas a alma sempre reconhece aquilo que foi verdadeiro. E foi isso que aconteceu naquela conversa. Quando perguntaram sobre vocês dois, a verdade dele escapou. Não porque ele planejou dizer, mas porque o coração dele não conseguiu mentir naquele momento. E é aqui que eu preciso te revelar algo importante.
Nem sempre as pessoas estão prontas para aquilo que sentem. Às vezes o medo fala mais alto. Às vezes o orgulho cria distância. Às vezes o tempo precisa agir para que alguém entenda o valor de algo. E enquanto você pensava que ele havia simplesmente seguido em frente, algo dentro dele continuava inquieto. Uma lembrança que volta. Um pensamento que insiste. Um sentimento que não desaparece completamente. Isso acontece quando dois caminhos ainda possuem algo inacabado. Não significa que tudo será igual novamente. Mas significa que algo entre vocês ainda precisava ser compreendido. E agora você precisa entender uma coisa que os anjos querem que você guarde no coração. O valor da sua presença nunca foi pequeno. Você tocou algo dentro dele que talvez ninguém tenha tocado antes. Você despertou sentimentos que ele mesmo não sabia lidar. E às vezes, quando alguém não sabe lidar com algo tão profundo, essa pessoa se afasta. Não porque não sente, mas porque não entende o que está sentindo. Porém o tempo revela aquilo que o coração tentou esconder. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Quando perguntaram de vocês dois, a alma dele lembrou. E naquele momento ele percebeu algo. Algo que talvez ele ainda esteja tentando compreender. Que algumas pessoas entram em nossa vida para sempre. Mesmo que os caminhos se afastem por um tempo. Agora escute com muita atenção, porque esta é a parte mais importante da mensagem. Você não precisa correr atrás de quem não está pronto. Você não precisa provar o seu valor para ninguém. O seu brilho não depende da decisão de outra pessoa. O que é verdadeiro sempre encontra o caminho certo no tempo certo. E quando o universo decide alinhar dois destinos novamente, ninguém consegue impedir. Por isso, continue seguindo o seu caminho com dignidade. Continue cuidando do seu coração. Continue sendo a mulher que você está se tornando. Porque enquanto você evoluir, muitas coisas também começam a se mover no mundo invisível. E lembre-se sempre disso. Aquilo que é guiado pela luz nunca se perde completamente. Os anjos observam os caminhos. Os anjos protegem os corações. E os anjos revelam verdades no momento exato. Hoje você recebeu uma dessas revelações. Talvez para trazer entendimento. Talvez para trazer paz. Ou talvez para preparar o seu coração para aquilo que ainda está por vir. Confie no tempo divino. Confie nos sinais. Confie na força que existe dentro de você. Porque você nunca esteve sozinha. Desde o começo desta história, nós estivemos observando. E continuaremos caminhando ao seu lado. Que a luz dos anjos envolva seu coração, ilumine seus pensamentos e traga serenidade para a sua jornada.